close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Oi gente, meu nome é Gabriel, eu sou estudante do 8º semestre do curso de Direito das Faculdades Integradas de Paranaíba. Estou aqui hoje para apresentar um trabalho que foi aplicado pelo nosso professor de Direito Administrativo, Antônio Aparecido Moro Júnior. Esse trabalho, primeiramente, ele foi dividido em grupo, então eu vou apresentar alguns assuntos aqui. O tema do trabalho trata-se dos sujeitos e espécies dos atos de improbidade. Para iniciar, os atos de improbidade, para gerar as medidas sancionárias, eles devem apresentar alguns requisitos, sendo um desses requisitos os sujeitos passivos e ativos. Sendo assim, vamos discutir um pouquinho sobre esses sujeitos e vamos começar pelo passivo aqui. Vamos ver um pouquinho sobre ele. Primeiramente, o artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa relaciona as pessoas jurídicas públicas e privadas que podem ser sujeitos passivos de atos de improbidade administrativa, que são elas: a União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios. Ou seja, o sujeito passivo desse ato de improbidade administrativa são as entidades que sofrem com esse ato, que são as vítimas do ato. O artigo 1º da Lei 8.429 de 92, nos seus parágrafos 5º, 6º e 7º, também traz dizendo quais são as entidades que podem sofrer que só podem ser os sujeitos passivos desses atos de improbidade administrativa. Quando lá ele especifica que podem ser atingidas por atos de improbidade administrativa abrangendo o Estado em qualquer dos 3 poderes, a administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, a entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais, bem como a entidade privada para cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita anual, hipótese essa em que o ressarcimento de prejuízos fica limitado à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, concluído o sujeito passivo, vamos ver agora o sujeito ativo. O sujeito ativo é quem vai cometer o ato de improbidade administrativa. O artigo 1º da Lei 8.429 de 92, ele prescreve que quem vai ser esse sujeito ativo vai ser qualquer agente público, servidor ou não. Sendo assim, o artigo 2º, ele traz, que a gente vai ver aqui agora, que ele considera que o agente ativo do ato de improbidade administrativa são os agentes públicos, assim entendido o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, o vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Também é sujeito ativo aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Isso já está na redação do artigo 3º. E o particular, pessoa física ou jurídica que receba recursos públicos em decorrência de contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Esse já está no artigo 2º, parágrafo único da Lei de 8.429 de 92. Sendo assim, para a Lei de Improbidade Administrativa, qualquer pessoa que preste serviço ao Estado, mesmo não tendo vínculo empregatício, pode ser considerado como sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. E como foi dito, equipara-se ao servidor público qualquer pessoa física ou jurídica que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade administrativa. E que também qualquer pessoa que se beneficie de qualquer forma, tanto indireta como direta. Concluindo aqui agora o sujeito ativo, vamos falar um pouco sobre como acontece esse ato de improbidade administrativa.
Como foi dito, para ocorrer precisa de alguns requisitos. Os primeiros deles são os sujeitos, tanto ativo quanto passivo, que a gente já falou. Mas também ocorre que precisa ocorrer um fato danoso, que agora a gente vai ver como é colocado isso pela lei. As definições dos sujeitos passivos e ativos são relacionadas e interligadas, ou seja, somente será considerado ato de improbidade administrativa aquele praticado pelos referidos sujeitos ativos contra os sujeitos passivos enumerados nos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, como a gente já disse, inseridos pela Lei 14.230 de 2021. A redação original da Lei número 8.429 de 92 apresenta um rol exemplificativo dos atos de improbidade administrativa, sendo eles: a. Atos que causam enriquecimento ilícito; b. Atos que causam prejuízo ao erário; c. Atos que decorrem de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário; d. Os que atentam contra os princípios da administração pública. Então, esses são os atos que podem ser considerados como atos de improbidade administrativa. Sendo assim, vamos passar agora para quem podem praticar esses atos de improbidade. Para começar, vamos ler um trecho aqui. Sendo assim, quem pode cometer o ato de improbidade administrativa? Então, o agente estatal que desrespeita padrões morais que são inerentes à sua função, com a intenção de obter um resultado patrimonial indevido, violando ao dever de promover os interesses coletivos de um modo honesto. A exata compreensão do dolo tornou-se a temática recorrente do estudo da improbidade administrativa. Vastos foram os debates tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, onde mudanças de entendimentos ocorreram e continuam ocorrendo. Essa Lei 14.230 de 2021, ela veio para consolidar o entendimento em relação a esses atos de improbidade administrativa e até também para alterar a legislação, uma vez que ela alterou a Lei 8.429 de 92, e uma das alterações mais sensíveis que ocorreu foi a exclusão da culpa como um elemento subjetivo. Ou seja, agora, para considerar que ocorreu um ato de improbidade administrativa, tem que ser comprovado que o agente teve consciência daquela conduta que causou prejuízo. Não havendo a comprovação dessa consciência, afasta a ideia desse ato de improbidade administrativa, que aí vai entrar como uma negligência, uma imprudência. Sendo assim, então, o que era um dolo genérico, agora passa a ser um dolo específico, o entendimento. E além dessas mudanças na lei, por exemplo, como eu acabei de dizer em relação à culpa subjetiva, também mudou a Lei 14.230, também alterou em relação ao prazo prescricional da ação dos atos de improbidade administrativas. Vamos ler um pouquinho aqui sobre como está agora. Então, com a reforma promovida pela Lei 14.230 de 2021, o artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, que dispõe sobre os prazos prescricionais, sofreu alterações significativas. Em sua redação original, o artigo citado estabelecia prazos distintos, especialmente em razão da qualidade do responsável pela prática do ato de improbidade. Artigo 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas. Inciso 1. Até 5 anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. Inciso 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. E inciso 3. Até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Já em relação ao ressarcimento ao erário, a Lei de Improbidade Administrativa ela não trouxe especificamente sobre a prescrição. Porém, depois de inúmeros debates, ficou decidido que, em relação às ações de ressarcimento ao erário fundadas pelos atos dolosos, serão imprescritíveis. Já em relação às fundadas por atos culposos, haverá prescrição.
Para concluir aqui, vamos falar só um pouco sobre o enriquecimento ilícito agora. Eu vou conceituá-lo. Que trata o enriquecimento ilícito, ele se fundamenta através de atos de corrupção. Em definição geral, ele é o resultado de ações ou omissões que vai oferir ao agente público vantagens que não estão previstas em lei. Sendo assim, o artigo 9º da Lei de 8.429 de 92, nos seus incisos do 1 ao 12, ele traz o rol exemplificativo de quais são as situações que ocorrerão esse enriquecimento ilícito. Sendo assim, isso era o que eu ia apresentar sobre o assunto. Conforme já dito pelo Gabriel, o ato de improbidade é um termo que se refere aos atos ilegais, antiéticos e corruptos praticados por agentes públicos, tais como servidores públicos, políticos ou funcionários que trabalham nas entidades governamentais. Esses atos violam os princípios da administração pública, tais como a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Os atos de improbidade podem incluir, entre outros, o desvio de recursos públicos para fins próprios, para fins pessoais, o recebimento de propinas ou subornos, uso indevido de bens públicos, contratações irregulares, ou fraudulentas, tais como também o nepotismo, que é o favorecimento de parentes em cargos públicos, a falsificação de documentos, o abuso de poder dentro da administração pública, tais como outros também exemplos que podem entrar neste contexto. Visto isto, agora iremos tratar sobre as punições que podem ser aplicadas ao depender do caso em concreto. O ato de improbidade e as punições que podem ser aplicadas dentro de cada caso na administração pública, A prática de ato de improbidade geralmente é considerada crime e é passível de punições legais que podem incluir desde multas até a perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos e até mesmo prisão, dentro da gravidade do ato e das leis aplicadas em cada jurisdição. Na fixação das penas previstas, o juiz levará em conta a extensão do dano causado e assim também com o proveito patrimonial obtido pelo agente, o dano causado na administração pública, nos cofres públicos, o dano que ele causou ali naquele ambiente. As penas previstas para o enriquecimento ilícito dos bens acrescidos, dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, o ressarcimento integral do dano, quando houver, a perda da função pública, a suspensão também dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento também de multa civil em até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e a proibição também de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais, ou credícios diretamente ou indiretamente da administração pública. Já a pena prevista para os prejuízos ao erário, que seriam os prejuízos causados ao cofre público da administração pública, nas hipóteses do prejuízo erário, que seria o dinheiro, o ressarcimento deverá ser integral ao dano, a perda também a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. O pagamento também de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar também com o poder público, ou receber benefícios, da mesma forma já visto antes pela pena anterior. Quando o agente público também
ele atentar também contra os princípios da administração pública, ele também terá uma punição, né, que seria também o ressarcimento também dos danos, se houver, né, a perda da função pública, a suspensão também dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição também de contratar com agente público, da mesma forma do crime anterior. Ele responde pela mesma forma, porém 100 vezes, né, pelo valor da remuneração percebida. Concluo dizendo com as penas para concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes do benefício financeiro ou do tributário concedido pelo autor. Deve-se ressaltar também que a aplicação das sanções previstas nessa lei, independente da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público, salvo quando a pena ela tem um ressarcimento, né? Deve-se ressaltar também que a aplicação dessas sanções quanto da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno, pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento da autoridade administrativa ou mediante, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Vale ressaltar também que os agentes públicos, né, os servidores, devem estar sempre atentos à sua função, à legislação, né, se eles estão dentro da legalidade, da moralidade e a eficiência, né, da administração pública, podendo este também perder o seu cargo, né, devido. Então, é bom sempre ele estar atento às leis, às mudanças e ao serviço que ele presta ali dentro da administração pública, né, podendo ele estar sujeito a essas penalidades previstas e trazidas pela lei da administração pública.